Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. E hoje nós vamos de TICs, isso mesmo, tecnologias da informação e comunicação que estão cada vez mais presentes na sociedade e não pode ficar de fora da escola, né? Além disso, pode e deve ser hiperutilizada na educação, já que as diferentes tecnologias da informação, né, do digital, sabem, podem transformar a aprendizagem dos nossos estudantes. A LDB também trata do assunto, porque ela indica a inclusão das TICs como forma de alfabetização digital em todos os níveis do ensino, desde a educação básica até o superior. E as tecnologias, elas têm que ser inseridas também e igualmente na educação infantil. Afinal de contas, desde bem pequenininhos, eles já estão interagindo com as TICs. Bora lá? Bom, como eu estava falando, né? TICs, o que são TICs? Significa, né? É uma sigla, significa tecnologias da informação e da comunicação, ok? Tem gente que coloca um D aqui, né? Aqui, tecnologias da informação digital, tá? E da comunicação. Mas, regra geral, é TIC que a gente vai ver por aí, né? E a gente coloca o S, colocando, né, tecnologias da informação e da comunicação. Diz respeito a que as TICs, né? As tecnologias, máquinas, programas, hardware, softwares, né? E elas possibilitam tratar as informações de modo que acabam por articular aí dados e saberes com os processos de transmissão da comunicação. Percebe? Então, vai aliar aí não só a informação, mas também os processos de disseminar essas informações. Ou seja, as TICs, elas aumentam em muito as possibilidades do quê? Da gente pesquisar, da gente estudar, então, de pesquisa, de conhecimento. Então, as TICs, elas estão intimamente favorecendo, né, pesquisa, ó, pesquisa, estudo, conhecimentos, informações, ok? Então, isso tudo disponibilizando para quê? Para os estudantes. Para os estudantes não só acumularem conhecimento, mas principalmente para quê? Para eles transformarem a aprendizagem. Então, as TICs, elas estão aí também para transformar aprendizagens, ok? Ó, aprendizagens, tá? E essas aprendizagens não serão mais como eram no passado na educação tradicional, né? De uma forma passiva, mas com as TICs a aprendizagem se torna muito mais ativa. Portanto, os estudantes ocupam aí um lugar de protagonistas da educação. Eles vão assumir aí a rédea da educação. E não é só isso. O professor, então, ele passa a ter um outro local, ele passa a ter um outro papel. De quê? De orientador dos saberes, né? Dos conhecimentos. Ele passa a fornecer os meios e os recursos para que a aprendizagem possa ser concluída aí pelos estudantes com sucesso. Eles ocupam aí um papel de discussão, né? De provocação de diálogo, de reflexão e também de participação ativa, porque na escola tradicional, se o professor também ocupa um certo papel de passividade, porque ele pega conhecimento e simplesmente transfere, aqui não, né? Ele vai ocupar um papel de também construtor desse conhecimento, também pesquisador desse conhecimento que está aí disponível. A gente não pode esquecer que a sociedade contemporânea é a sociedade da informação, é a sociedade do conhecimento. Então, todas as vezes que você falar de TIC no contexto
pedagógico no contexto escolar, há que se entender que os estudantes são mais motivados, mais engajados, tá? E a gente então vai identificar alguns benefícios das TICs. Quais são esses benefícios? Por exemplo, as TICs, elas oportunizam um atendimento, né, um acompanhamento individualizado. Tá? Então, o ensino passa a ser mais individualizado. Antigamente, né, no ensino tradicional não era dessa forma, porque era no coletivo só e só se trabalhava com o coletivo. E aqui não, a TIC permite essa personalização do ensino. Outro aspecto importante que as TICs proporcionam, né, é a capacidade de ensino do professor, que passa a contar aí com muitos recursos, né? Então, além do ensino ser individualizado, uma diversidade de recursos, recursos diversos, né? Porque você vai poder recorrer a várias outras fontes, materiais, enfim. Outro aspecto extremamente importante que as TICs favorecem é se ela coloca essa importância na transformação da aprendizagem, o estudante ocupa aí um local de protagonismo. E como protagonista do próprio ensino, né, da própria aprendizagem, desenvolve-se então a autonomia, né? A autonomia educacional, a autonomia pedagógica dos estudantes, o que pressupõe uma boa dose de responsabilidade, né? Responsabilidade por parte dos estudantes, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Eles também são responsáveis por ir além, né, por ir atrás do conhecimento, por pesquisar, por estudar, enfim. Então, as TICs oportunizam aí essa aprendizagem com recursos variados. Outra característica positiva é a possibilidade de se trabalhar em grupo, na coletividade, ok? A coletividade vai oportunizar outros pontos de vista, vai oportunizar uma ampliação nos resultados, né? Vai sempre agregar mais quando houver mais discussão, houver aí trabalhos em equipe, trabalhos em grupo. Outro aspecto que também é positivo são as possibilidades de aprendizagem que não vão se limitar às salas de aula. Então, as TICs, elas extrapolam os muros das escolas, então elas vão além, elas vão além dos limites, né? Dos limites físicos da escola, né? Então, ela vai para outras esferas, né? A pesquisa extrapola ali os limites da escola, você vai para a internet, você vai ter possibilidades praticamente que infinitas de pesquisa, estudo e conhecimento. Agora, um ponto mega importante que as TICs favorecem é a questão dos meios assistivos, né? Da educação assistiva. O que é isso? É uma acessibilidade que as TICs vão permitir, né? Possibilitar. Acessibilidade. Afinal de contas, por meio das TICs, dá, por exemplo, para se desenvolver leitores digitais auditivos para os deficientes visuais, né? Então, ou outras formas alternativas, né? Que vão facilitar aí pessoas que tenham neurodiversidades. Então, é uma possibilidade grande de inclusão, de trabalhar com conhecimento de via remota também, né? E abarcando aí uma diversidade grande de situações e necessidades dos estudantes. Bom,
As TICs oferecem também chance inclusive no digital, né, de apoio ao alunado, quer seja ali no momento de elaboração das estratégias que ele for usar ali para aprendizagem, para resolução de problemas, ou até no AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, muitas vezes oferecido aí pelas escolas, redes de ensino, sistemas, né, que vão trabalhar essas aprendizagens por meio dessas plataformas, utilizando também, e por que não, as TICs. Bom, a gente vai falar agora de ensino híbrido, né? O que é ensino híbrido? Quando a gente fala de ensino híbrido, você tem que ter clareza do seguinte: você está tratando aí de dois conceitos basicamente que unem o processo de ensino-aprendizagem, que é aspectos da sala de aula tradicional com uma inovação, com algo que você está trazendo de novo. Então, seria aí, por exemplo, algo do presencial mais o remoto. Então, o ensino híbrido, ele vai trazer duas características, as melhores características de cada ambiente desses. Então, é aliar o remoto, tá? O remoto com o presencial. Ou seja, você vai trabalhar com os dois ambientes, com o presencial e com o digital, com o remoto, enfim, é uma inovação em relação à sala de aula tradicional. Então, o ensino híbrido, ele se assemelha muito, né, a uma educação mesclada. Aliás, há quem diga que são sinônimos, né? Ensino híbrido é sinônimo de educação mesclada, porque vai colocar aí tanto o remoto quanto o presencial, vai mesclar, vai combinar, percebe? Então é como se fosse assim uma tentativa de oferecer o melhor dos dois mundos, tá? As vantagens da educação online junto com todos os benefícios e vantagens de uma sala de aula tradicional, presencial. Bom, então, entendido isso, né, que ensino híbrido pode ser chamado também de educação mesclada, porque está mesclando, né, diferentes estratégias, tanto do offline quanto do digital, mas o que é característico, né, é que elas podem ser, por exemplo, né, as atividades, né, o exercício do ensino híbrido, da educação mesclada, podem ser, por exemplo, pautadas no ensino por projetos. Então, projetos. Ok? Por quê? A metodologia do ensino de projetos é um tipo de metodologia ativa, tá? Que tem tudo a ver com o ensino híbrido, né? Que tem como objetivo associar o aprender com o fazer. Então, o estudante, na hora que está trabalhando com projetos, ele está fazendo pesquisa, mas ele também está pondo a mão na massa, ele também está fazendo, porque vai se basear aí nessa construção de conhecimento e também uma construção de conhecimento não individual, mas coletiva, porque num projeto várias pessoas estão envolvidas. Então, a divisão, inclusive, de tarefas, né, na aprendizagem por projetos. Há que se falar também em aprendizagem adaptativa. Então, além de projetos, ensino híbrido, a educação mesclada, pressupõe aprendizagens, olha só, adaptativas. Adaptativas. E o que é isso? É que vai o quê? Adaptar. Adaptar o quê? O ensino conforme a necessidade do estudante, conforme o ritmo de cada estudante. Por quê? Cada estudante tem suas características peculiares. Então, quando a gente fala de aprendizagens adaptativas, a gente está dando um enfoque para o individual muito grande. Individual, por oposição à escola tradicional, que meio que nivela ali os estudantes
tarjando, né, os estudantes, olha, eles mais ou menos sabem isso, vão aprender isso, colocando todos no mesmo local de aprendizagem. E a gente sabe que é diferente, né? Cada um é um, cada um tem suas necessidades, cada um tem seus ritmos diferentes de aprendizagem e estilos de aprendizagem, né? Então, o ensino híbrido ou a educação mesclada, tem gente que fala até que é um ensino misto, tá? Porque ele pode ser transmitido à distância pela internet, mas ele vai incluir necessariamente situações presenciais. Por isso que é combinado, por isso que é misto, por isso que é mesclado. Tem que gravar isso de todo jeito, hein? Pra você não esquecer mais e não se confundir na hora da prova. Bom, ensino híbrido, a gente associa imediatamente à sala de aula invertida, tá? Então, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente também está falando, olha, de sala de aula invertida, que é aquele momento, né, em que há recursos para os estudantes que eles aprendam com esses recursos fora do espaço da escola. Algumas vezes é dentro do espaço da escola, mas normalmente é em casa que eles vão pesquisar e estudar, então eles vão fazer esta atividade antes e depois eles vão trocar essas informações na escola com professores, com os outros colegas, enfim, que eles vão partilhar aí esse conhecimento que eles foram desenvolver e construir fora da escola, tá? O ensino híbrido, a educação mesclada, também permitem diferentes tipos de agrupamentos. Eu falo de coletivo, mas eu falo de individual também. Eu falo de agrupamentos por série, por ano, por idade, por componente curricular, por revezamento, né? Eu vou revezando os conteúdos, as disciplinas, mas eu revezo também os grupos, tá? Eu revezo também os estudantes, a divisão de grupos, enfim, diferentes agrupamentos são possíveis através aí do ensino híbrido da educação mesclada. Bom, ensino híbrido está bem caracterizado, né? Remoto mais presencial. Agora, a gente tem um modelo rotacional sustentado. Sustentado porque ele está com um pezinho um pouco mais firme no ensino tradicional, naquelas características, né, de ensino tradicional. E aí eles são mais fáceis de serem adaptados. Então, quando eu falo do rotacional sustentado, ele está muito próximo, tá? Ó, ele está próximo, ele não é, tá? Porque ele já mudou a educação tradicional, mas ele está próximo da educação, ó, da educação, o quê? Tradicional. Que tem aquele modelo, né? O professor, detentor do conhecimento, que vai impor a sua vontade sobre a dos estudantes, o seu ponto de vista, enfim, tá? Então, o rotacional ele está sustentado num ambiente muito próximo à escola tradicional. Mas o rotacional, exatamente por isso, né? É um modelo que vai trabalhar com o quê? Com a sala de aula invertida. Por quê? Porque a sala de aula, invertida ou não, ela traz características da escola tradicional muito fortes, né? Então, o estudante vai invertida porque vai inverter a ordem das coisas. Em vez do estudante ir para a sala de aula para ter contato com conhecimento ali naquele local, e isso ele vai fazer anteriormente, mas ele vai voltar para a sala de aula com aquele conhecimento, enfim, vai se trabalhar por ali, ok? Um outro modelo rotacional sustentado, né, que está próximo, ó, veja bem, é próximo, tá? Próximo da escola tradicional, do ensino tradicional, é o laboratório rotacional. Ó, laboratório rotacional. E por que laboratório rotacional? Porque ele vai rotacionar
dois elementos, dois agrupamentos. Quais? E só dois, tá? Professor e aluno, professor e estudante. Pode ser um grupo de estudantes, tá? Pode ser uma equipe e tal, mas pode haver esta troca de ambientes, né? De objetivos, de atividades. Então, o que o professor está fazendo, ele troca de lugar com um estudante ou com um grupo de estudantes e vice-versa. Meio que parecido com a sala de aula invertida, na qual é o estudante que traz ali o conhecimento, mas aqui no laboratório rotacional, eles vão trocar os papéis, eles vão rodar esses papéis entre professor e estudante. Belezinha? Bom, no rotacional sustentado, nós temos também uma outra atividade que é bem conhecida, que é a rotação. Ó, é uma rotação por estações. E o que é essa rotação por estações? Numa sala qualquer, há mesas nas quais os grupos vão se sentar e ter ali como desafio uma situação problema. E para cada grupo ali vai haver disponibilidade de determinados recursos. Então, uma mesa pode ter ali como recurso a internet, o computador, o celular, para resolver determinada situação, problema. Numa outra mesa, pode ter ali uma outra proposta, uma outra situação, problema, para ser resolvida com algo, uma tecnologia analógica. Por exemplo, livros, jornais, revistas, enfim. Então, em cada uma dessas estações, uma proposta de situação-problema para ser desvendada ali por aqueles estudantes e uma variedade de recursos. Então, eles vão utilizando com aqueles recursos que tiverem. Numa outra mesa, por exemplo, pode ter uma situação, problema qualquer e pedaços de cartolina, pincel, canetão, enfim, para eles resolverem uma situação com aqueles materiais. Enfim, a rotação das estações. E por que está no sustentado? Porque está próximo do tradicional, porque embora trabalhe com tecnologias, né, computador, celular, etc., e-mail, né, outros recursos desse tipo, pode também ser trabalhado com as questões que o tradicional traz. Por exemplo, a resolução ali de problemas, os grupos sentando e tentando ali resolver aquelas situações. Então, é alguma coisa que se aproxima do ensino tradicional. Por oposição ao ensino disruptivo. Por que disruptivo? Porque ele vai romper com qualquer possibilidade de tradição, tá? Ele vai quebrar aquela lógica tradicional. E vai exigir uma adaptação à nova realidade, e isso por parte tanto dos estudantes quanto dos professores. Então, todos terão que se adaptar à nova realidade, às novas circunstâncias que tem. E aí, por exemplo, no disruptivo, o que a gente tem? Uma rotação individual, tá? Então, um modelo de atividade disruptivo é uma rotação, ó, rotação individual. Ó, individual. Essa rotação individual, ela chega bem perto, ela se assemelha bastante àquele modelo que a gente acabou de falar, da rotação por estações, né? Só que, em vez do estudante ir individualmente, ele não vai percorrer essas estações, né? Mas ele vai percorrer uma trajetória, uma rotação, um roteiro personalizado, elaborado pelo professor. Então, o professor vai olhar para cada estudante e vai elaborar um roteiro
especialmente para esse estudante percorrer. Então, o roteiro é personalizado. Então, é uma rotação individual. Cada qual vai ter ali o seu caminho para perseguir, né? Para cumprir. Um outro modelo de ensino disruptivo, né, que quebra com essa lógica, é o ensino flex, tá? Ó, flex. Opa, faltou um L aqui. Deixa eu escrever direitinho, né? Peraí. Ó, é um ensino, é um modelo, né? Flex. Flex de flexibilidade. Se no carro flex eu posso álcool e gasolina, aqui no ensino flex, da modalidade disruptiva, o professor vai disponibilizar um guia de atividades, normalmente pela via digital, ele vai mandar um e-mail, ele vai mandar um WhatsApp, enfim, ele vai se comunicar com o estudante pelas mídias sociais para que esse estudante desenvolva, ou sozinho ou em grupo, aquelas atividades ali propostas. Belezinha? Então, é flex por quê? Porque o estudante não precisa ficar retido à tecnologia. Ele vai receber o comando e a atividade, né, o guia da atividade via digital, mas ele vai poder desenvolver da forma como ele conseguir ali resolver aquelas situações. Então, é um guia de atividades, tá? Que ele vai desenvolver. Ó, é um guia de atividades. Belezinha? Bom, um outro modelo, e a nomenclatura é bem curiosa, né? É o a la carte. Ah, professora, isso está parecendo coisa de restaurante. Parece, porque é quase, né? A gente continua falando de escola, tá? Mas lembra o quê? À la carte. Quando você pensa, né, no à la carte, você pensa só em restaurante, mas você pensa especificamente o quê? Você pensa logo no cardápio à la carte, né? Numa carta de opções que você vai escolher ali os seus alimentos, o que você vai comer, de entrada, de prato, de bebida, de sobremesa, enfim, ele se parece com um modelo à la carte do disruptivo, porque o estudante vai fazer escolhas dentro de uma ata, dentro de um documento no qual há objetivos a serem atingidos. Então, estão lá os objetivos a serem atingidos e o estudante, então, vai olhar para aquela relação e vai fazer a sua opção, o que é que ele vai precisar estudar para chegar naquele objetivo, o que é que ele vai precisar aprender, né? Então, de acordo com aquela disciplina, com aquele tema. Então, o estudante ele toma a iniciativa sobre como é que ele vai direcionar a educação. E confere aí uma maior flexibilidade ainda, né? Porque ele vai poder escolher o que ele gostaria de estudar naquele percurso curricular. Então, ele vai assumir aí o controle, porque ele vai fazer escolhas, tá? Ó, escolhas. Beleza? Bom, e há também um modelo chamado de virtual. Eu vou colocar aqui do ladinho e você já vai entender por quê. Ó, virtual ampliado. Por que eu coloquei aqui separado? Porque isso não se refere a toda a educação básica, mas principalmente para o ensino superior, porque o virtual ampliado é uma educação que pressupõe aí a graduação, aonde há um curso semipresencial. E esta previsão de semipresencial, pela legislação, é só no ensino superior. Nós trabalhamos aí no virtual, educação infantil, ensino fundamental e médio, ou seja, toda a educação básica, também no virtual, né? Teve muito de ensino híbrido depois. Por quê?
porque estivemos vivendo um momento de exceção, um momento de pandemia, e aí foi preciso recorrer a essa metodologia. Entretanto, o virtual ampliado, que pressupõe o semipresencial, é para os cursos superiores, onde os estudantes vão trabalhar o ensino remotamente, indo à faculdade, ao Instituto de Educação Superior, né, aos centros universitários, em momentos específicos, momentos avaliativos, momentos de aulas para sanar dúvida, enfim, algumas características bem específicas e peculiares. Tudo bem? Vamos lá resolver exercício e ver como é que isso cai nas provas? Bora lá! E aí, pronto para a nossa primeira questão? Vamos lá? Ó, primeira questão, 2023, Banca Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre, capital, né? Lá do Rio Grande do Sul, prova para professor dos anos iniciais. Ó, não, em caixa alta, hein? Não corresponde a uma característica de aprendizagem promovida através do ensino híbrido. Então, a gente está procurando aqui o que? A alternativa errada, a alternativa equivocada. Então, o que não diz respeito ao ensino híbrido? Seria uma atividade ativa, uma atividade heteronômica, uma atividade disruptiva, uma atividade colaborativa, uma atividade personalizada? Bom, se você tem dúvida aí, vou te deixar uns segundinhos para você pensar e a gente já vai resolver essa questão, tá bom? Mas vou deixar você pensar uns segundinhos antes. Tá fácil e tá difícil? Eu acho que essa tá fácil e difícil, né? Tá fácil para quem sabe o significado, principalmente de quê? Da letra B da palavra heteronômica, né? Bom, que é heteronomia? É alguma coisa que dá autonomia? Não, é alguma coisa que praticamente tira autonomia. É como se alguém colocasse como imposição, alguém dirigisse o outro. Então, uma atividade heteronômica é uma atividade dirigida, tá? Ó, dirigida. Dirigida quase que imposta, tá? Quase que uma imposição. Sem oportunidade que o outro exerça seu protagonismo, sua autonomia, tá? É algo que tira a autonomia do outro. Belezinha? Aí você já matou, né? Qual que é a alternativa? Bom, ativa a gente já sabe, heteronômica a gente já sabe, disruptiva a gente também sabe, né? Porque são aquelas atividades que vão romper com o tradicional e isso tem tudo a ver com o ensino híbrido. A colaborativa, né? Na alternativa D também, porque no ensino híbrido, em muitos momentos o estudante está em atividades colaborativas, ele está em atividades grupais, ele está partilhando ou em dupla ou em grupos, mas ele está tendo momentos de colaboração, né? De ação ali, seja em projetos, seja nas estações, né, rotacionais, enfim, ele tem ali uma boa dose de colaboração nas atividades. E personalizada. Personalizada também tem tudo a ver com o ensino híbrido. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que o professor muitas vezes vai propor ali um roteiro individualizado, pensando nas necessidades e características e qualidades dos estudantes, e aí desenvolver cada qual o seu roteiro, cada qual o seu percurso. Então, um ensino de modo mais personalizado. Portanto, o que não corresponde, né, a uma característica do ensino híbrido, sim, a alternativa B, que você gabaritou aqui comigo, de bora lá resolver mais? Bom, já sabe que eu tô aqui, né? É que não dá para
para aparecer, porque a questão toma aí quase que a tela inteira, né? Então vamos lá. Segunda questão, 2023, Fundep, gestão de concursos, Prefeitura de Acaiaca, lá no interior de Minas Gerais, prova para pedagogo. Col, Mauri e Onrubia, 2010, analisaram o impacto das tecnologias da informação e da comunicação, a TIC, né, na educação formal e escolar, ou seja, na educação das escolas. Em relação à incorporação das TICs na educação, segundo esses autores, é incorreto afirmar. Portanto, nós estamos procurando uma alternativa que seja inadequada a tudo aquilo que a gente viu agora, ok? Vamos lá. O uso combinado das tecnologias multimídias e da internet favorece a aprendizagem em diversos cenários que, com outros fatores, estão modificando os cenários educacionais tradicionais e possibilitando o aparecimento de outros novos, né? Outros novos o quê? Cenários, tá? Então, tá aí, e aí? Isso aí tá certo ou tá errado? B. Os processos de inovação e melhoria do ensino e da aprendizagem são provocados, inevitavelmente, pela mera incorporação ou utilização em si das TICs, né, nas práticas educacionais. E aí? Tá certo ou tá errado? De acordo com tudo que a gente viu até agora. C. Uma das categorias de uso das TICs refere-se à sua utilização como instrumentos mediadores da atividade conjunta desenvolvida por professores e alunos no decorrer da execução das tarefas ou atividades de ensino e aprendizagem. E aí? Considere aí suas anotações, suas reflexões. E D. Como instrumentos psicológicos, a capacidade mediadora das TICs, né, é um potencial que pode tornar-se efetivo ou não nas práticas educacionais em sala de aula, conforme a sua utilização pelos participantes dessas mesmas práticas, né? E aí, faça aí suas considerações, sua reflexão. Vou tomar um golinho de água e a gente já vai procurar qual é a alternativa que está equivocada em relação à incorporação das TICs nas escolas, nas salas de aula, nos laboratórios de informática, enfim. Vamos lá? Essa não está muito difícil, né? Ela está um pouco fácil até, né? Diria. Ela é uma questão extensa, né? Mas ela não está muito difícil, não. Olha só. Alternativa A, né? O uso combinado, olha, combinado das tecnologias multimídias, ou seja, a gente usar várias tecnologias multimídias, né? TV, computador, celular, data show, enfim, né? Várias tecnologias multimídias e também da internet favorece a aprendizagem em diversos cenários, né? Que, como outros fatores, estão modificando o que está acontecendo, né, na escola tradicional, possibilitando o aparecimento de outros cenários, possibilitando outras circunstâncias educacionais e escolares. E isso aqui está correto, portanto, não é a alternativa que a gente está procurando, ok? Vamos lá. B. Os processos de inovação e melhoria do ensino e da aprendizagem são provocados inevitavelmente pela mera incorporação ou utilização em si das TICs nas práticas educacionais? Claro que não, né? Não é da mera incorporação, né? Mas é sim da incorporação e não é inevitavelmente, porque não é uma condição imprescindível,
tá? Então, duas palavrinhas aí que invalidam totalmente a alternativa, deixando ela errada em relação à incorporação das TICs na educação. Então, a gente já sabe que a nossa alternativa da questão é a alternativa B. Mas vamos ver a C. Olha, uma das categorias de uso da TIC refere-se a quê? A utilização como instrumentos mediadores de atividade conjunta, né? Então, são sim instrumentos, ferramentas, eles vão fazer a mediação entre o conhecimento e os estudantes, o conhecimento e outros conhecimentos, né? Sempre desenvolvida por professores e alunos no decorrer da execução das tarefas ou atividades do ensino e aprendizagem. Então, isso aqui também está correto. E D, como instrumentos psicológicos. Por que psicológicos, né? Porque vão tratar da mediação das TICs como uma prática, como uma prática educacional ou não, né? Você vai utilizar ou não as TICs em sala de aula, conforme a utilização pelos participantes dessas práticas. Ou seja, se os seus estudantes não tiverem acesso, por exemplo, a computador, não tem muito sentido você pautar as suas atividades exclusivamente nos computadores, né? Mas você vai utilizar aquilo que eles têm, a referência que eles têm. Se eles têm acesso a celular, que praticamente 90% aí da população tem, pelo menos né, dentro da família, então é essa ferramenta. Portanto, será sim um instrumento até de reconhecimento das potencialidades de cada um. Então, isto aqui também está correto, o que faz com que nós gabaritemos com a alternativa B de bora lá resolver mais, né? Olha aí, nossa terceira questão, 2023, Banca Fundatec, Prefeitura de Balneário Pinhal, no interior do Rio Grande do Sul, professor 2, PEB 2, né? Professor de Ciências. Vamos lá. Existem dois grupos diferentes no modelo de ensino híbrido. Os modelos sustentados, que é um, né? E os modelos disruptivos. Com base nessa informação, relacione a coluna A com a coluna B. Então, tá aqui a coluna A e aqui a coluna B. E na coluna A temos 1 para modelos sustentados e 2 para modelos disruptivos. Então, essa aqui é a coluna A. E aqui na coluna B temos flex, rotação por estação, virtual aprimorado, laboratório rotacional, rotação individual e à la carte, tá? Então, esses modelos aqui a gente vai ter que categorizar conforme a coluna A. São modelos sustentados ou disruptivos. Vou te dar 5 segundinhos, porque isso aqui tá muito fácil, né? Se você prestou atenção no vídeo, no comecinho do vídeo, você vai gabaritar essa aqui também, né? Essa tá muito fácil. Vamos lá? Vamos? Essa tá fácil demais, né? Bom, modelo flex, né? É o quê? É disruptivo ou é sustentado? 2, né? É isso aí, ele é disruptivo, lembra? Né? Tava até ali embaixo no vídeo, né? Então, a gente já sabe, né? Que olha, se é número 2, eu já elimino a alternativa D, que começa com 1, e eu já elimino a alternativa E, que começa com 1. Fiquei aqui com A, B e C, tá? Rotação por estação. Bom, quando eu estou falando de estação, eu estou falando daquele percurso, né? Dentro de um espaço que você vai mudando ali as atividades e os recursos, né? Disponíveis e as situações de problema. E aí, isso é sustentado ou isso é um modelo que rompe definitivamente
definitivamente com o ensino tradicional. É o quê? É um modelo sustentado, isso mesmo, porque ele não rompe definitivamente. Ele propõe ali até alternativas, mas ele não rompe definitivamente, que é a característica do disruptivo, né? Então, é um. Se é um, por enquanto, ó, não podemos eliminar nenhuma, tá? Porque até agora tá tudo certo. Vamos lá. Virtual aprimorado. E aí? O virtual aprimorado tem a ver com aprimoramento, né? Tem a ver com um ensino praticamente o quê? Individualizado. Um ensino, portanto, que rompe as amarras do ensino tradicional. Portanto, o modelo que disruptivo. Então, aqui continua no páreo e a gente já eliminou as outras alternativas e a única possibilidade é a alternativa A. Você já poderia ir para outra questão na hora da prova, ganhando tempo, né? Para passar o gabarito, para passar uma questão dissertativa limpo, para você se deter com mais vagar numa questão que você tem ali um pouco mais de dificuldade. Mas aqui você já sabe, a gente está estudando, então a gente vai continuar aqui até o final. Olha só, laboratório rotacional. Quando a gente está falando de um laboratório rotacional, a gente está falando de trocar de lugares, né? Trocar de papéis, trocar de situações, de demandas, mas mudando de lugar uma coisa de outra. E isso não rompe definitivamente com o ensino tradicional. Portanto, é um modelo sustentado, tá? É um modelo sustentado, ok? E aí a gente tem rotação individual, tá? E o à la carte. Eles se assemelham bastante, porque o à la carte, lembra que eu falei que você guardar aí que é um cardápio? É aquela ata aonde o estudante vai fazendo ali as suas opções de objetivos, de aprendizagem, né, de conteúdos, e ele vai compondo o próprio percurso do currículo. Então, ele tem muito de individual. E quando eu falo de individual, eu estou rompendo definitivamente com modelos sustentados, com modelos tradicionais. Então, há um rompimento aí radical. E a rotação individual, igualmente, porque aí é o indivíduo que terá o seu roteiro pensado e arquitetado ali pelo professor, exclusivamente para aquele estudante, de acordo com as suas qualidades, com as suas características e igualmente as suas necessidades, o que difere completamente de uma educação que pretende que os estudantes sejam todos iguais e que se nivelem pela média, tá? Então, é sim um modelo rotacional de rotação individual, ele é da vertente disruptiva. Portanto, gabaritamos aqui na alternativa A. Belezinha? Bora lá resolver nossa última questão? Vamos lá. Nossa última questão, 4, 2023, Fundatec, Prefeitura de Balneário Pinhal, no interior do Rio Grande do Sul, prova para professor de ciências. O A é uma metodologia na qual o aluno tem o primeiro contato com a matéria a ser estudada, olha, em casa, não é na escola, tá? Chegando à sala de aula física ou virtual, no caso síncrona, né? Já tendo lido, tendo visto ou tendo ouvido algum material sobre o assunto, sobre o tema, sobre o conteúdo que será trabalhado na sala de aula. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, ou seja, aqui cabe o quê? Metodologia de ensino montessoriana, ensino sociointeracionista,
sala de aula invertida, modelo flex ou aprendizagem empirista? Ó, segundinho aí para você responder, hein? E aí? Segundinho já passou, né? É o quê? É o quê? É o quê? Isso mesmo, ó. Sala de aula. O quê? Invertida. Isso, ó. Invertida, exatamente. Sala de aula invertida. Letra C. Por quê? Metodologia montessoriana não pressupõe que o estudante vá fazer pesquisa antes de chegar na escola. Ensino socio-interacionista, igualmente, ele não pressupõe, ele pressupõe a atividade presencial, né? Ou for de modo virtual, mas junto, estudantes e professor. Modelo flex, igualmente não, né? Nós acabamos de ver que o modelo flex ele traz outras possibilidades, mas não vai fazer com que o estudante pesquise antes, estude antes um assunto para depois ser compartilhado com colegas e com o professor. E a aprendizagem empirista é aquela que vai pôr a prática em primeiro lugar, né, para depois abstrair os conceitos, igualmente não é desta forma o que está descrito aqui, ou seja, estudar primeiro em casa, e esse em casa, gente, não é necessariamente na casa, né? Esse estudante pode fazer aí uma pesquisa na biblioteca, no laboratório de informática, enfim, mas em outro local, mas ele traz para a sala de aula, seja essa sala de aula presencial ou virtual, esses conceitos já trabalhados, o assunto que vai ser trabalhado ali naquele conteúdo, naquela disciplina. Belezinha? E aqui a gente gabarita com a alternativa C de deu tudo certo, não é mesmo? Olha, deixa aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver tratado aqui nessa aula. Não esquece de dar o seu joinha, porque afinal de contas, esse vídeo foi feito com todo carinho para você. Beijo grande e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais!